Em nome do Pai que me criou, do Filho que me resgatou, do Espírito Santo que me santificou, divina vontade, reina na minha vontade. Minha mãe, eu te amo e tu me ama. Dá-me um gole da vontade divina para minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Amém. Como as verdades sobre a divina vontade formarão o regime, as leis, o exército aguerrido. Os conhecimentos darão os olhos para fazer possuir um bem tão grande. O distintivo da Trindade Santíssima. Sinal para conhecer se se vive na divina vontade. Meu voo no querer divino continua. Não posso fazer menos, pois me sentiria como se eu mesma matasse a minha alma. Nossa, um suicídio, né? Se a gente não deixa a divina vontade, não continua a fazer os atos na divina vontade, não quer viver na divina vontade, não fala assim, eu não sei, gente do céu, é uma morte. Meu Deus, depois de saber disso. Eu não esqueço, um dia um menino falou pra mim desse jeito, eu achei aquilo assim tão estranho. Ele falou assim, ele estava no grupo, ele estava estudando, aí ele falou assim, eu não sei se eu quero viver na divina vontade, eu não sei como é que ele falou. Ele falou, eu acho que foi assim, ele falou, eu não sei se eu quero viver na divina vontade. Nossa, aquilo pra mim foi uma coisa tão assim, doída. Eu falei, mas não tem como você não viver na divina vontade. Todo mundo, tipo assim, não, deixa eu explicar, tipo assim, depois de saber disso, porque a gente, com esse conhecimento, a gente sabe que a divina vontade é a vida de todas as coisas. É a vida de tudo, ela é a vida, ela é a fonte da vida. Então, mesmo que você não tem como, se você só está vivo porque a vontade de Deus está te mantendo vivo, porque Deus quer que você esteja vivo e está te mantendo. Então, para você falar assim, eu não sei se eu quero viver sabendo que é ela que é sua vida, é muito absurdo. É assim, uma coisa tão cruel, assim, eu não sei nem explicar. Porque uma coisa quem não sabe que a vida, que a vontade de Deus, que criou tudo, conserva tudo, a criação, e tem essa virtude, no homem ainda tem essa virtude ativa que ele fala, né, que está sempre criando coisas novas e tudo, que agora você sabe, você tem o conhecimento que abriu seus olhos para entender que todos estão vivos, porque é a vontade de Deus. Aí você querer viver em rebelião com a vontade de Deus, sabendo que ela que é a vida de tudo, é um absurdo tão grande. Meu Deus, é muito sério. Eu falei, não tem, você pode até não querer, mas você vai estar fazendo uma coisa que é mais absurda do mundo. Porque você sabe que a divina vontade é a vida de tudo. Ai, não sei nem explicar. Eu sei que realmente uma coisa assim, você saber, como a Luísa está falando aqui, eu não posso fazer menos do que seguir meu voo no querer divino, porque isso seria uma morte. Gente, é por causa. Por que seria uma morte? Porque o conhecimento que a gente tem, que é a vontade divina, que é a vida de tudo, de cada respiração sua e de cada pessoa, e você não querer corresponder é muito grave. Uma coisa é quando a gente estava na ignorância, mas agora não, você tem o conhecimento de que tudo é vontade de Deus. Cada gotinha de chuva que cai, a vontade divina está velada na água, ela está velada na plantinha, na folhinha que você está olhando, na árvore, no ar, no batimento do coração de cada criatura. E aí você saber disso e não querer viver nessa vontade divina, viver só para corresponder, e sabendo que o propósito da criação, você foi criado, você saber disso, eu fui criado para viver com a vontade divina, e você não querer isso, não querer seguir isso, não viver nessa intenção constante, sabendo que você foi criado, que você só está viva para isso, que Deus criou, te deu a vida, conserva a sua vida,
que o propósito dele é que o homem viver na vontade divina, é muito sério, né? Muito sério. É uma morte. É uma morte. O céu me guarde. Porque assim, ela fala assim porque ela sabe da gravidade, a gente também sabe. O que é viver em rebelião com a vontade de Deus. O que Deus fala, o que ele fez a criação toda para o homem, mas fez o homem para viver na vontade divina. E quando a gente vive e não vive na vontade divina, você vive como um usurpador. Meu Deus, é muito sério. Deus me guarde de viver, de dar um ato de vida à minha vontade humana, né? E além disso, como poderia viver sem vida? Porque a vida da alma é a vontade divina. Depois pensava em mim nas tantas verdades que Jesus me havia dito acerca de sua divina vontade. E como se quisesse formar dúvidas e não compreendesse bem, dizia-me: será possível chegar a tanto vivendo no querer divino? Em que ele fala coisas muito grandiosas, né? A gente pode ficar assim, duvidando, né? Mas como Jesus, igual o trecho que a Aline colocou no status dela, meu Deus, aquele trecho é incrível. Meu Deus, ele é incrível. Que você tem que viver. Jesus dá a receita, como esquecer de si mesmo. É incrível. Para a alma esquecer de si mesma, ela tem que fazer, além de fazer tudo por Deus, ela tem que pensar que eu quero fazer nela. E aí ele vem fazer em você o que você está fazendo. Isso é incrível. Aí você fala, meu Deus, como assim, né? Como assim? Isso é incrível. E aí ele está vivendo a vida, a vida dele em você. E os mesmos frutos da vida dele. É ele vivendo você. Isso é incrível. Aí você fala, meu Deus, como pode isso acontecer? Mas é a vontade dele. Ele criou a gente para isso. E a vida que ele viveu oculta em Nazaré foi para santificar, divinizar todos os atos humanos mais corriqueiros, naturais. Trabalhar, varrer o chão, acender o fogo, comer, dormir, tomar água, respirar. Tudo isso, ele santificou todas essas ações. É muito incrível. Aí você fica assim, nossa, mas como pode? Aí a Luísa ficava assim, mas como pode essas ações que eu tô trabalhando? Aí eu vou fazer então como eu só quero, eu trabalho por Jesus e eu só trabalho por. Aí ele fala, é assim, ó, se você vai rezar, reza porque eu quero, reza porque eu quero, é Jesus que quer rezar. Você vai trabalhar, você deve trabalhar, não tem como. Ele falou nesse trecho assim, as ações humanas mais comuns que o homem tem que fazer, que não tem como não fazer. E se ele faz pensando que eu quero que ele faça, ele vem fazer na pessoa. E é ele que quer, é Deus que quer que a gente faça. É Deus que quer que a gente coma, que a gente... Foi ele que criou o nosso corpo com a necessidade de comer. Então, quem criou o nosso corpo? Ele. Então, quem que quer que a gente coma? Ele. E eu vou comer porque ele quer. E ele vem em mim fazer o ato que eu estou fazendo. Trabalhar. Foi ele que falou. Depois que aconteceu a queda lá, tá lá no Gênesis. O homem trabalhar. Plantar, cuidar da terra, cuidar. É a vontade de Deus. O trabalho é vontade de Deus. Não é uma coisa que a gente inventou da nossa cabeça. É porque Deus que estabeleceu assim. E a gente faz porque Ele quer. E Ele vem fazer em nós. Aí a Luísa falou, mas como pode que eu estou trabalhando? E Jesus é que está trabalhando nas minhas mãos. Ela fazendo lá os bordados dela. E ele falou, é isso mesmo. É precisamente eu, meus dedos que estão nos seus. Aí ele falou, não é... Eu não estava lá em Nazaré mexendo lá, trabalhando com a madeira? Enquanto eu trabalhando com a madeira... eu estava criando as almas ao mesmo tempo. Com essa mesma mão que eu estou fazendo um móvel, eu estava criando almas, fazendo outros nascer, eu estava chamando outros para o céu, para voltar para o céu, eu estava castigando uma pessoa, eu estava corrigindo outra, eu estava ao mesmo tempo. Que ele é onipresente, onisciente, onipotente, ele e o Pai e o Espírito Santo é um só, então a gente vê, é Jesus que estava trabalhando, mas eram os três. Então ele que estava fazendo, ele estava, ao mesmo tempo que ele estava lá trabalhando na carpintaria, ele estava fazendo todas essas outras coisas. Ele falou, é a mesma coisa. Enquanto eu estou trabalhando com você, nas suas mãos, ao mesmo tempo, eu estou
Eu estou criando almas, eu estou trabalhando nas suas mãos e também ao mesmo tempo criando almas, corrigindo. E você está junto comigo fazendo todas essas coisas. Você não está sozinha fazendo o seu trabalho e nem eu estou sozinha fazendo o meu. A gente está fazendo tudo junto. Então é muito incrível, porque ele fala, mesmo ele está fazendo em você o ato que você está fazendo lá, cuidando do seu filho. A Ruth lá trocando a fralda do bebê. Ele está nas mãos da Ruth trabalhando. Mas as mãos da Ruth também tá na dele e ele criando as almas. É isso que ele falou nesse trecho. É realmente incrível. E a gente vive pela fé e acredita, eu acredito. Se o Senhor tá falando, eu acredito. Mas a gente não vê, eu não vejo que eu tô criando almas nenhuma. Que eu tô corrigindo. Corrigindo eu vejo, porque às vezes Jesus corrige através de mim as pessoas. Mas que ele está corrigindo o mundo inteiro, eu não vejo, mas a gente sabe e a gente conhece. Por isso você não vive pelo sensitivo, pelo que você está vendo com o seu olho, que você está ouvindo com o seu ouvido. É pela fé, pelo conhecimento, pelo que você sabe, pelo que Deus revelou. E é isso que ele fala. Que você não está sozinho trabalhando e ele também não está sozinho. Você está junto com ele trabalhando, fazendo as coisas que ele está fazendo. Incrível, é incrível. Aí ela falou, será possível que pode chegar a tanto vivendo no divino querer? E meu amado Jesus me surpreendeu, toda bondade me disse. Minha bendita filha, não se maravilhe, minha vontade tem poder de fazer chegar a criatura onde quer. É ela que quer, então ele tem o poder de fazer chegar onde ela quer. Desde que esteja junto com ela. Desde que esteja junto com ela, com a vontade divina. A vontade divina tem o poder de fazer a criatura chegar onde ela quer, onde a divina vontade quer, mas desde que você esteja com ela, com a vontade divina. Tu deves saber que o seu reino será formado, fundado sobre as verdades que tem manifestado. Tá vendo? É sobre as verdades, que é o que ele falou. Ele revelou isso e você fica com o que ele revelou, com a verdade que ele revelou. Você não vê muita coisa. Você não vê. Você está criando almas. Você não vê isso. Você está fazendo o que Deus está fazendo, você está fazendo junto com ele. Você vive pela verdade. Entenderam assim? Que ele fala, eu estava criando a alma, fazendo outros nascer. É Deus que está fazendo tudo. E você está junto com Deus. Então você está vendo as pessoas nascer. Você está vendo? E é Deus que está fazendo tudo. Então você está vendo. Tu deve saber que o seu reino será formado, fundado sobre as verdades que tem manifestado. Por quanto mais verdades manifesta, tanto mais suntuoso, belo, majestoso e mais superabundante de bens e de alegria será este reino. As minhas verdades formarão um regime. As minhas verdades formarão um regime, as leis, o alimento, o exército aguerrido, a defesa e a própria vida de quem nele viverá. As verdades é que formam o regime, as leis, o alimento, o exército aguerrido, a defesa e a própria vida de quem nele viverá. As minhas verdades assumirão, cada uma, um ofício diferente. Quem fará de mestre, então quando ele está ensinando a gente com as verdades do Fiat Divino, como é viver na divina vontade, como ele vai falar aqui, o sinal para saber se você vive na divina vontade. Quem é ensinando sobre os atributos dele, sobre a criação, várias coisas. Quem de pai amoroso, aí ele fala como as verdades de como ele é, das características dele, né? Do amor dele, que cuida. Quem de mãe terníssima, que para não expor ao perigo a sua filha, a leva em seu colo, a embala em seus braços, a alimenta com seu amor, a veste de luz. Em suma, cada verdade será portadora de um bem especial. Vê como será rico o reino da minha vontade.
De que tanto estou a dizer, e me desagrada quando tu não estás atenta a escrever tudo e a gente a falar tudo. As verdades é o que forma o exército, as leis do reino, é a base do reino, as verdades. E se ela deixa de falar alguma coisa, de escrever alguma coisa, vai faltar um elemento para gente, para o reino. A verdade que é a fonte dos bens do reino. E ele não se agrada quando a gente ignora o que ele está falando, não fica atento e não fala, e não entende, não partilha o que ele fala, né? Quando tu não estás atenta a escrever tudo, uma luz que ele te fala e você não fala, porque farás faltar um bem a mais, porque gozarão segundo conheçam. A gente só goza dos bens se souber que eles existem. Ele fala desse, por exemplo, se ela não tivesse escrito sobre esse trecho, que Jesus ele vem trabalhar nas nossas mãos, que para esquecer de si mesma, a alma deve fazer tudo o que deve fazer, tudo que ela deve fazer na sua vida natural, na sua vida de mãe, de esposa, trabalhando, tudo deve pensar, é Jesus que quer fazer. E ele vem fazer em você. Se faltar esse elemento, é muito importante, falta um bem incrível, porque você vai entender isso e vai viver isso. Aí quando você estiver trabalhando, que bem que você está recebendo, que você está entendendo, que você está vivendo o propósito, totalmente ali alinhado àquele ato que você está fazendo. Não está fazendo com sua vontade, mas com a de Deus. Meu Deus, se faltar esse elemento, esse conhecimento, não tem como a gente viver isso. Viver isso que Jesus falou, de que é esquecer de si mesmo, se você reza, pensa, é Jesus que quer rezar. E trabalha, se deve trabalhar, é Jesus que quer trabalhar, então ele vem trabalhar em você, nas suas mãos. Se ela não tivesse escrito isso, não tivesse falado isso, a gente não ia viver esse bem, essa graça, esse propósito. Nossa, ia ficar assim pensando, Jesus só está quando eu estou rezando, quando eu estou lendo o livro do céu. Mas se ela não tivesse explicado, é tudo. Todos os atos naturais, ele vem fazer nas nossas mãos, os atos naturais. Os naturais, ele fala muito sobre isso no livro do céu. Se ela tivesse deixado essa parte de lado, a gente ia pensar que era só, ia faltar um elemento. E aí a maior parte da nossa vida a gente fica fazendo coisas naturais e humanas, aí a gente não ia saber que ele está nisso também, nesses atos também. Ia faltar um bem assim enorme. Porque a maior parte do nosso dia é trabalhando. A gente tem uma lei que nos obriga, quem tem carteira assinada, tem uma lei que nos obriga, a gente está debaixo de uma lei, não tem como sair disso. Se você conheceu a divina vontade, você é um trabalhador seletista, que trabalha com carteira assinada, se você quer continuar trabalhando, tem que trabalhar 8 horas por dia, mais 1 hora de almoço, você fica 9 horas trabalhando. Fora o tempo que você gasta para ir para o trabalho, 1 hora, às vezes a gente gasta 40 minutos para ir e voltar. Então, se fosse para ser só atos sobrenaturais, eu ia ficar, por exemplo, eu ia pensar assim, não, só é um ato na divina vontade, que Deus está vindo em mim, só na hora que eu estou rezando, que eu estou lendo o livro do céu, que eu estou meditando. Mas a grande parte do meu dia, que é 8 horas no trabalho, mais 1 hora, aí 1 hora de almoço, ia ser só na hora do almoço, mas as outras 8 horas, e aí na hora que eu estou no carro também, que eu estou ouvindo os vídeos, que eu estou ouvindo as coisas de Deus. Mas às 8 horas, 1/3 do meu dia, quando eu estou dormindo, não dormir também, não é. Então, assim, ia faltar um elemento importantíssimo para viver, para tudo que Jesus falou. Não deixe nada escapar, veja tudo como dom da minha vontade, cumprimento da minha vontade na sua vida, tanto coisas naturais ou sobrenaturais. É tudo. Se ela não tivesse escrito isso, ia faltar esse elemento importante, gente. Ia pensar, não estou vivendo. É só quando é atos sobrenaturais. Então, porque faltaria um bem, porque gozarão segundo conheçam. O conhecimento levará a vida, a luz, o bem que possui. Possuir um bem sem conhecê-lo é quase impossível. É impossível saber que Deus biloca na minha alma e vem fazer os atos em mim. É impossível viver esse bem sem saber disso. Como que eu ia tirar isso da minha cabeça? Não tem como.
Se eu não conhecesse, não, se Deus não revela e a pessoa, através da Luísa, não escrevesse, como que a gente ia saber que Deus biloca e vem fazer em você o que você está fazendo? Trabalhar, rezar, dormir, comer, beber água. Meu Deus, falar. Possuir um bem sem conhecê-lo é quase impossível. Seria como se não tivesse olhos para olhar, inteligência para compreender, mãos para operar, pés para caminhar, coração para amar. Ao contrário, a primeira coisa que o conhecimento faz é dar os olhos para não deixá-lo ser um pobre cego. Ao contrário, a primeira coisa que o conhecimento faz é dar os olhos para não deixá-lo ser um pobre cego. E não fazendo-se olhar, faz-se compreender e faz desejar o bem, a vida que ele quer dar. Muito mais que ao conhecer minha verdade, ela mesma se torna atriz e espectadora para transmitir sua vida na criatura.